Hoje é uma segunda-feira e sim, vamos fazer pão. Pão caseiro. Porque aqui em casa a gente gosta de comer pão quentinho, aqueles pão adocicado caseiro, pra comer com requeijão, com maionese, com manteiga ou só pão com café. É muito bom. E essa é uma receita que muita gente já pediu, não é papo. Muita gente já pediu para ensinar a fazer, porque não acerta fazer pão em casa. E é relativamente simples. O que é difícil é acertar o ponto da massa. E aí eu vou passar para vocês aqui como que eu faço. Essa receita é uma receita que eu aprendi com a irmã da minha sogra, lá de Goiás. Ela pega esse pão, faz uma cobrinha, enrola e coloca açúcar no final. Eu vou fazer o pão caseiro mesmo. Vou pegar essa massa e vou fazer alguns pães grandes. Então, vamos lá. Como eu começo, né? Como eu faço o pão? É acertar o tanto que eu pretendo fazer de massa. E a farinha, o tanto de farinha vai de acordo com o tanto de líquido, parte líquida que tem. Então, eu começo balizando assim. Se eu vou fazer 1 quilo de trigo, mais ou menos, eu uso um copo. Que considero isso aqui um copo. E se não, eu uso metade da medida. No caso, como está no meio da semana e é pra gente mesmo, vou fazer meio copo. E aí, quanto mais colocar, mais trigo vai precisar depois. Então, considero isso aqui como meia xícara. Meia xícara de água, meia xícara de leite e meia xícara de óleo. E aí eu vou amornar isso aqui. É amornar mesmo, né? Colocar o dedo lá e sentir um pouquinho quente, tipo febrinha, sabe? É isso. Porque depois a gente vai colocar fermento. E se ficar muito quente, mata o fermento, o pão não vai crescer. Então esse é um segredo também muito importante, um detalhe importante. Eu tô usando esse fermento aqui, fermento químico. Então para cada 1 quilo de farinha é um deste. Como eu vou fazer menos, eu vou colocar um pouquinho menos de um inteiro. Então vai ter um chorinho aqui que eu não vou colocar. Aí eu deixo aqui, misturo isso aqui e deixo por uns 5, 10 minutos. Então eu mexo aqui com o garfo, deixo uns 5 minutos, de 5 a 10 minutos pra dar uma acordada aqui nesse fermento e ele desenvolver melhor o pão. Uma dúvida que certamente alguém vai ter é: será que o meu copo é o mesmo tamanho do copo do Matheus? Será que tá sendo a mesma medida? Usa a medida que tem aí. Eu tô usando esse copo aqui, então isso aqui pra mim é uma medida pra esse copo. E isso aqui tá sendo a meia. Mas a base que você tem que seguir é que uma xícara é de 200 gramas e 240 ml. Algo nessa média. Pra essa receita não vai impactar muito. Mas tem receita que isso faz grandes diferenças. Mas nessa receita a gente tá aprendendo a fazer um pão meio que de olho, como a avó, a nona fazia, né? Então, vamos seguir nessa linha. Então agora adiciono o açúcar na mistura e os ovos. Adicionei os ovos, vou dar uma mexida aqui, uma misturada. Fiz uma mistura inicial e vou colocar aqui um pouco de trigo. Meio quilo mais ou menos, meio pacote de 1 quilo. Se não quiser errar, coloca menos possível. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, mexendo. Agora vamos bater isso aqui devagar. Ai meu Deus, fazer as coisas com uma mão é meio difícil. Vou bater devagar isso aqui. Tá vendo como ela tá batendo lá? Fica tudo muito mole, não desgruda e tudo mais. Não é esse ponto, tá muito mole. A ideia é que ela saia da base ali das laterais e só o fundo ali, só a pontinha dê uma grudada. Porque a massa, se não grudar nada, é porque passou do ponto. Mas vamos adicionar um pouco mais de farinha. Aí vai colocando de pouco em pouco, porque agora fica mais fácil de errar o ponto. Agora você percebe, agora começa a sair aqui nas laterais.
Ó, esse é o ponto que eu gosto de deixar a massa. O lateral tá solto, só tá lá no fundo. Tá vendo que ela por si só começa a desgrudar? Isso aqui é o ponto do trigo que tem que ficar pra mim. Aí agora vamos deixar batendo aí um tempo, uns 10, 15 minutos para desenvolver o glúten. E você vai ver como que ela vai mudar o aspecto dela. Vai sair desse aspecto grudento, vai ficar algo mais macio e homogêneo. 10 minutinhos batendo, olha a mágica acontecendo. Tá vendo como engana? Se eu coloco muito trigo, a massa fica seca, o pão fica seco, não fica legal. É só dar tempo. Aí agora tá no ponto correto. Depois de 10 minutos batido, o glúten desenvolve, a massa cria consistência, fica bem homogênea e fica nesse jeitinho aqui, ó. Então não preste atenção nesse ponto, que se errar isso aqui, o pão não vai ficar tão gostoso. Depois desse tempo que tá a massa batendo, eu gosto de dar uma ajeitada nela com as mãos, aqui na pia. Então eu pego um pouquinho de trigo, jogo aqui na pancada. Então eu jogo um pouquinho de trigo, não muito. Vou desgrudar aqui. Aí só dou essa ajeitada. Pega a dobra. Pega a dobra. Pega a dobra. E dá essa tensionada. Pega a bolinha aqui. Pra ela crescer mais bonita. Ó só, olha só que massa. Bonita. Então o que eu gosto é pegar uma sacolinha culinária, no caso como não tem, vou usar uma sacolinha de mercado. Coloca aqui para não secar e coloca um guardanapo em cima. Então eu tô gravando aqui para vocês verem. Tá assim, o pão desse jeito. E vou cortar para vocês verem agora como cresceu. Então a massa cresceu, olha o tanto que foi. Agora vamos jogar um pouquinho mais e modelar. 950 dividido por 2 dá 450, 475. Então vamos pegar essa média aí, vamos dividir no meio e é isso. Isso aqui, ó, desse desmoldante tem várias marcas. Eu detesto ficar fazendo bolo e pão e passar manteiga e passar trigo. E é isso. Agora com um rolo de massa, uma garrafa, um copo que você tiver aí, abre essa massa. Em seguida a gente vai enrolar ela e colocar na assadeira. A gente cobre esse pão, deixa ele dobrar de tamanho, vai triplicar quase, e aí a gente assa. Vamos deixar aqui então. O pão cresceu, agora assamos no forno por volta de 30 minutos, com o forno pré-aquecido. É importante um forno pré-aquecido bem quente para o pão dar o salto e crescer e desenvolver bem. Olha que beleza a cor desse pão, que bonito. Se possível, desenforme ele e coloque numa grade dessa. Pode ser até mesmo a grelha do fogão. Assim ele consegue respirar e não sua. Agora sim você sabe fazer pão. Pão goiano. É uma receita simples, porém exige atenção nos detalhes que vimos aqui. Esse pão quentinho com manteiga e um café não tem erro para ninguém. Vale a paciência e no outro dia você vai ter um pão caseiro na mesa para a família toda.